pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje é um episódio do Raridades Inusuais, né? Bom, pelo título vocês já sabem de quem é a coleção que eu vou tratar aqui. Ela, não sei se entraria necessariamente em raridades, embora os livros sejam esgotados, uma boa parte deles aqui, nem todos, inclusive os mais, digamos assim, que me deram mais trabalho, custaram mais caro, eles não estão esgotados, né? O único aqui nesse grupo. Mas tem vários aqui, sim, estão. E é a coleção do William Blake, né? É uma coleção que eu tenho bem modesta, na verdade. Por exemplo, recentemente saiu do William Blake uma tradução espanhola, né? Uma tradução pela La Felguera, que é uma editora que tem... Eu menciono muito aqui, fiz já um vídeo sobre essa editora. Ela, de Madrid, né? Ela tem... Já tem vários livros dessa editora, são excelentes livros. Um trabalho tanto de layout quanto de pesquisa muito denso, né? São trabalhos que foram muito úteis para um monte de trabalho que eu já fiz aqui, seja na Rafa, seja fora, né? E eles lançaram um livro com obras menos conhecidas do Blake, né? Algumas até que acho que não tinham uma edição assim, eram essas obras digitalizadas, porque eu vou já chegar nesse ponto, né? Como o Blake, ele tem uma obra hoje quase invisível, né, que nos cerca, assim. Mas eu penso no William Blake como uma espécie de herói, mesmo eu não tendo muitas edições dele. Nenhuma é editio princeps, né? Essas são um pouco difíceis de obter, né? Só as bibliotecas assim têm coleções, né, caríssimas, não tem nem o valor de uma coisa dessa. Que são os livros que ele mesmo fazia, ele mesmo ele desenvolveu uma técnica, né, de gravura que permitia isso. Eu vou comentar aqui quando eu falar deste livro aqui, que é a canção onde essa técnica alcança o auge, né, que é as cantigas da inocência e da experiência. Mas o Blake, ele para mim, ele é uma espécie quase de herói, né, naquele conceito do os heróis, né, do Carlyle, Thomas Carlyle, que foi uma grande influência de um outro herói meu, né, e da Rafa, de um modo geral, que é o William Morris, um outro William também, um xará do Blake, né, o William Morris. Então, no meu conceito, na minha concepção, o Blake, ele tem uma influência, uma imensa influência na minha atividade, na minha percepção artística, na minha concepção de arte, na maneira como eu escrevo, na maneira como eu produzo livros, porque ele também era editor, não é como o outro xará dele, William Morris, também era escritor e editor, então enfim, eu acabo me aproximando desses autores por vários motivos. E como pintor do século XIX, acho que só o Goya se aproxima da genialidade do Blake, né? Os dois, o Goya e o Blake, são provavelmente, na minha concepção, os dois maiores pintores do século XIX. E olha que a concorrência era forte, mas é muito difícil superar esses dois. E então, por essas e outras, eu considero o Blake uma espécie de herói da minha formação, da minha atividade profissional, da minha atividade acadêmica e tudo mais. Por isso, como eu disse, até uma coleção modesta, né? Na verdade, meu primeiro livro de William Blake foi trazido pelo meu irmão de São Paulo. Era uma edição, acho que da Iluminuras, tradução do Paulo Visioli, que é um conhecido tradutor da língua inglesa, né? Ele traduziu Chaucer. Uma pessoa que traduz Chaucer realmente tem uma certa tarimba, né, no idioma bretão, ou anglo-saxão, fica melhor. E ele traduziu, ele na verdade é uma coletânea meio até solta, né? Tem o Tigre, tem Provérbios do Inferno, tem uma visão memorável, tem uma série de textos mais ou menos. Tem uma introdução do próprio Visioli, meio que amarrando a coisa, mas é um best-of, né, do Blake que, com o tempo, quem aprecia esse autor, ele vai, em geral vai procurar outras opções
que não um best-of, né? Se for assim, comprar uma Poesias Completas, né? Que tem vários idiomas, excelentes traduções. Mas posto isso, foi uma decisão editorial, porque é um livro curto, acho que tem umas 100 páginas, né? Esse livro Poesia de William Blake, agora eu não lembro. Ele foi publicado pela Iluminuras, como eu falei. Eu não sei se foi a primeira edição da Iluminuras, depois ela republicou, não me recordo muito bem. Vou fazer uma rápida pesquisa enquanto edito esse vídeo para descobrir. E esse livro teve um impacto tremendo. Eu tinha uns 13, 14 anos, né? Ou até menos, talvez uns 11 ou 12. E quando eu li O Tigre, ou Provérbios do Inferno, inclusive essa tradução do Paulo Visioli, se tornaria a famosa, célebre canção das Mercenárias, né? Provérbios do Inferno, do disco criminosamente não lançado, é um disco produzido, né, por uma grande major aí dos selos, né? Não sei se é MGM, não sei qual o EMI, né? Qual que lançou o disco Trashland, né, das Mercenárias no Brasil, a banda punk, pós-punk, de grande influência, grande qualidade, né? E esse disco nunca foi relançado, não existe nem, aliás, não foi lançado nem CD, que já existia na época, ou estava começando. E não existe em streaming, você só acha. O próprio produtor falou: que bom, eu perdi, né, o meu disco que eu tinha original, que bom que você postou na internet. E nesse disco Trashland, que é mais sofisticado, né, segue uma, digamos assim, uma postura mais pós-punk, né, do que punk. Elas fazem um recital de Provérbios do Inferno, uma bela canção, um belo recital, aliás, uma excelente percepção intuitiva do caminho que o poema estava levando, né? Dessas moças, né? São senhoras, mas enfim, na época eram moças, né? Excelentes instrumentistas também. E esse poema é a tradução do Visioli. Essa tradução teve um impacto tremendo. Na minha formação teve um impacto inacreditável. Eu lembro que meu irmão trouxe, queria levar de volta, porque ele morava em São Paulo e eu ainda não. E aí ficou aquela disputa, até que eu acabei ficando com o livro, né? Eu até adquiri um outro, né? Um pouco tempo depois eu adquiri esse aqui num sebo na USP, que é o Casamento do Céu e Inferno, livro de Theo, né? Esse é talvez o mais humilde de todos os livros, dessa da Iluminuras mesmo, né? Do Blake que eu tenho por aqui, ele não tem nenhuma ilustração. Detalhe que esses dois livros são ilustrados e ele é vira-vira, né? Vira e vira. Então, o detalhe é que todos esses livros são ilustrados, né? Tanto o Matrimônio do Céu e do Inferno, com certeza, faz parte das visões, né? Uma visão memorável, etc, etc. E, enfim, eu até acabei comprando esse. O Visioli também não é ilustrado, mas imagino se fosse, né? Teve um impacto tremendo essa tradução do Visioli, como eu disse. Chegou até a música pop, né? Até as Mercenárias fazendo a sua adaptação de musicalização, né, de Provérbios do Inferno nessa tradução. Com o tempo, como eu disse, isso é um efeito interessante do Blake, e um pouco do Morris, aliás. A obra desses autores ganhou um processo de digitalização muito rápido pela importância desses autores mesmo. Então, o Blake, como eu disse, e aqui nesse Cantigas da Inocência e da Experiência, que é um dos livros centrais da carreira do Blake, se fala bastante disso, é que é perceptível nesse primeiro poema Infant Sorrow, que está na capa. O Blake ele desenvolveu uma técnica de gravura que não só facilitava a criação, digamos, a composição dessas imagens coloridas, como também facilitava a interação do texto com a imagem, sem parecer que você, como antes tinha que fazer a ilustração, uma chapa, fazer uma outra chapa, o texto, e, sei lá, passar primeiro na chapa da imagem, aí meio que mais ou menos ali acochambrar para passar a chapa do texto. Sempre parecia uma coisa meio compósita, né? Até no Hipnofilia, né, nos primeiros grandes livros renascentistas, tem um pouco disso. Né? Menos os incunábulos, que essa parte era um pouco manual, né? Mas com certeza nos livros impressos. E aqui não.
né? É a letra do próprio Blake aqui, que ele fazia chapa junto do desenho, fazendo uma técnica de calcografia muito sofisticada e muito única, que é difícil até de reproduzir hoje. É uma coisa que ele desenvolveu, né? E justamente para poder imprimir texto e imagem. Então, esse material riquíssimo, ele começou a ser digitalizado muito cedo pelas autoridades culturais britânicas, essencialmente, não só. Tem alguns livros dele disponíveis em bibliotecas pelo mundo afora, nos Estados Unidos, né? E outras bibliotecas públicas com recursos digitais pioneiros, né? Então, esse livro, eu lembro que esses livros do Blake foram digitalizados por uma empresa que fazia digitalização de livros e vendia os CDs. Era bonito até. Era uma coisa meio acadêmica, porque era muito caro. Então, você comprava o DVD e você usava numa biblioteca tal para visualizar aquela obra, sei lá, a micrografia do Hooke, né? Do pioneiro do microscópio. Eles digitalizavam e vendiam caro para professores, instituições, etc. Por um tempo existiu isso. Conforme o avanço da internet, essa empresa deve ter até falido, esse trabalho passou a ser feito pelas universidades e bibliotecas públicas com recursos, né? E eu me lembro que quando a British Library começou a digitalização do Blake, foi uma revolução, né? Porque finalmente você ia ter esse material aqui com uma excelente qualidade para você poder ver os detalhes. Porque aqui, por exemplo, essa é a primeira edição da Cantiga da Inocência da Antígona. Essa é uma edição nova, maior um pouco, e com imagens com mais qualidade. Essa aqui eram as imagens, eu acho que existiam disponíveis na época. Então dá para ver que a qualidade não é essas coisas. Se você compara com as imagens digitais, que depois que a British Library fez isso, aí a coisa explodiu. Tem um site, eu vou deixar linkado, com todas as obras completas do William Blake, todas as gravuras que ele fez em qualidades altíssimas. Eu não sei se é disponível para download, evidentemente, mas a visualização é excelente. Então, se você é um professor ou um artista que está estudando aquilo, é muito mais fácil do que você tentar acertar um livro que tem uma boa reprodução, né? Você vê aqui, uma reprodução é um pouco pobre. Com certeza não é assim no livro original. E aí a gente chega a essa coleção que eu tenho. Então, em parte, ela sofreu esses avanços que eu mencionei. Por um longo tempo eu quis comprar as edições do Blake dessa Octavo, acho que era Octavo o nome, essa empresa de digitalização, para ter, né, porque eu sabia que era caro. Aí, por volta da década passada, a editora Antígona, que a maioria dos livros aqui é dela, né, ela começou a digitalizar, a publicar Blake. Edições lindíssimas, né? Essas duas aqui estão esgotadas já, lá na editora, né? Não são edições caras, mas já estão esgotadas, não sei quando, um dia eles relançam. Todas são ilustradas, deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma ilustração. Coloridas, duas cores, mas mesmo assim é cor. E obras singularíssimas, como esse manuscrito Ilha na Lua, que é uma espécie de narrativa na forma de diálogo quase socrático, né? E genial, um pouco humorístico, né? Mas bastante no estilo do Blake, assim. Um livraço, né? Como eu disse, esgotado, da editora Antígona. Ela começou a publicar essas obras. Essa aqui, por exemplo, de 2000 entre os anos 90 e 96, né? Ela já seguia um outro projeto gráfico, aí começaram a editar assim, né? Essa aqui também esgotado, acho que é um pouco mais recente. Não, é 96 também, os manuscritos Pickering, né? Essa aqui é uma obra, depois eu vou mostrar uma outra versão desses manuscritos. Ela é ilustrada, as ilustrações estão muito boas. E são poemas sensacionais, né? Eu tem um poema aqui que me inspirou a escrever um dos contos que foram publicados pela Monte Abraxas, né? Se tem uma coisa que eu me orgulho na vida, não me orgulho de muita coisa na vida,
Mas se tem uma coisa que eu me orgulho foi ter participado da coletânea em homenagem ao Blake, publicada pela Monte Abraxas em 2017, por aí. Eu já não tenho mais, porque é esse tipo de livro que você consegue pagar uma prestação de um apartamento, quase que literalmente, e me foi necessário em um determinado momento da minha vida, mas é um livro sensacional. Então, ter participado dele, saber, né, que os colecionadores mundo afora aí, que não se desvencilham assim, nem a pau, tem, né, o meu conto lá, os meus 2 contos, é uma coisa que me deixa, enche de orgulho. Então, poemas geniais, pouco conhecidos do Blake, numa edição lindíssima, bilíngue e com as ilustrações originais. Né? Mais um da Antígona, esse aqui tem um novo projeto gráfico, acho que ele é mais recente e não está ainda esgotado. Ele é de 2007, 10 anos depois desses dois aqui. Né? O Pickering e o Ilha na Lua são de 96, esse de 2007. Mas excelente qualidade, mesmo assim, né? Ele segue a diagramação de uma parte dos livros, é ilustrado. Ó. Às vezes pode-se perceber que comparado com o Canção da Experiência, as ilustrações são muito melhores, a digitalização é melhor também. O meu está um pouco desgastado devido a eu carregar isso para cima e para baixo. Importantíssimo na minha tese, importantíssimo em um monte de trabalho que eu já escrevi. Capa da Canção de Loss. Técnica do Blake, né? Olha como é perfeito. A letra, ela não é vazada, né? Ela é uniforme, faz parte da composição da imagem. É sensacional, né? Isso daqui, posso ficar horas, né, olhando essas imagens, procurando detalhes, tentando entender, reproduzir por texto, por imagem, por composição, por qualquer forma. América, é muito bonita essa, uma profecia. Esse já segue então um outro padrão. Saiu depois 4 visões memoráveis, que inclui Provérbios do Inferno ilustrado, não é? E é uma maravilha, como vocês podem ver. Todos esses livros, desde Uma Ilha na Lua, têm pós-fácios assim, extremamente bem feitos, muito ricos. Em geral, do tradutor, né? Manuel Portela, o tradutor é sempre o Manuel Portela, né? E riquíssimos, assim, informação, ideias, né? É do Manuel Portela. Ele também traduz e faz a introdução do Pickering, né? Não é lá. Manuel Portela. Aqui dos 7 livros, essa introdução dos 7 livros, que é Oficina Gráfica e Forja Divina, que ele analisa a noção de gravura, né, concepção de gravura é genial, assim, é um dos melhores ensaios de um material poético e imagético que eu tive a oportunidade de ler, assim, muito bom. E é do nosso amigo Manuel Portela, né? E o último que eu adquiri recentemente foi justamente o Cantigas da Experiência e da Inocência. Como eu falei, essa edição é de 94, ela saiu ainda antes, né? É precursora dessa ideia, né, da Antígona de lançar todo o Blake. Então as imagens disponíveis eram essas. Como eu falei, mas o objetivo não é tanto a imagem aqui, porque essas imagens são públicas. O objetivo é conhecer a tradução, as possibilidades de tradução, a maneira como esse tradutor, que é muito bom, conhece muito da obra do Blake, como é que ele fez, o que ele optou por fazer nas traduções. E a última obra dessa coleção, que é um dos meus xodós, adquirida recentemente, é essa edição, né, vem até com um cartuchinho aqui, da Black Leather Press. A Black Leather Press é uma editora alemã de livros artesanais em tiragens baixíssimas, que é o Gates of Paradise. É o mesmo livro que aparece aqui no Manuscritos Portões do Paraíso. Não é? Na verdade, é um conjunto de gravuras, ó, são limitadas a 500 cópias, né? Ele vem com esse formato de um inário bíblico, né? É sensacional, eu estou até estudando formas de trabalhar com esse formato, que ainda é menor dos nossos formatos de bolso usuais. E a reprodução das gravuras nesse papel italiano
É um papel italiano, aliás. Grafiche Veneziane, né? Este papel italiano aqui. Olha que incrível. O livro é curtíssimo e ele é mais ilustração e uma quadra poética, né? Ilustrações perfeitas na reprodução. E aí a grande pergunta é, mas para que adquirir uma coisa dessas, que não é muito barato e importar também, que dá dor de cabeça? A questão central é que esse livro, na minha concepção, e de todos os Blakes que eu li, inclusive em bibliotecas, fora os livros originais, né, obviamente, são um outro nível, uma outra coisa, este livro é o que mais se aproxima da experiência do livro original, não é? Pela qualidade das imagens, pela beleza do papel, por essa doçura, né, dessas páginas assim tão bem feitas, né? Olha que incrível isso. Então é o que mais se aproxima do que seria ler uma obra do Blake, né? Ler um dos poemas dele lá na edição original. Então eu acredito que isso daqui é o mais próximo que seja da experiência do Blake. Mal posso esperar. A Black Letter já lançou Rimbaud, já lançou Baudelaire, lançou Matthew Lewis, o Monk, né, The Monk. Mal posso esperar eles lançarem mais livros do Blake. Eles lançaram a Vision do Yeats, né? Mas eu mal posso esperar eles lançarem mais livros desses, né? Então essa é a minha pequena coleção, que eu já mostrei da Iluminuras, né? Como eu disse, ela é humilde, porque na internet você encontra quase tudo. Para pesquisa não precisa ter livro, né? A internet fornece tudo que você precisa e mais um pouco. Mas eu gosto de ter esses livros para conhecer as possibilidades de tradução e conhecer como era a interação, como é uma possibilidade de interação diferente de um livro que é quase como um livro antigo, né? Quase como se você viajasse no tempo, não é? Sem essas características do livro moderno que tanto interessam os booktubers, né? Pé biográfico, o que mais que eles gostam, enfim, orelha, blurb e coisas do gênero. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Contribuam na campanha Mugler, que está no finalzinho. E na sexta-feira vamos ter uma novidade bem interessante que todo mundo, creio, vai gostar bastante. Um abraço e até a próxima.